Então, nós vamos falar de... Olha só, gente, nós já falamos aqui, já fizemos um estudo bastante detalhado de microeconomia, que vai ser muito relevante para vocês quando vocês estiverem estudando direito empresarial, direito civil, direito tributário, quando vocês forem estudar direito econômico, e também para a gente refletir sobre as questões que envolvem a economia como um todo. Além disso, nós também fizemos e vamos concluir hoje o estudo de macroeconomia. Eu gosto sempre de falar que, na verdade, a macroeconomia poderia ser facilmente nomeada de economia política. Por quê? Porque trata de questões políticas importantes na tomada de decisão dos governos que vão impactar a economia. Quando a gente fala de macroeconomia, então nós vimos que há políticas fiscais, há políticas tributárias, nós temos políticas econômicas propriamente ditas, nós temos políticas de comércio exterior, né, internacional, voltada para compra e venda de mercadoria. Então, nós temos aí várias estratégias. Nós também estudamos em macroeconomia a ideia de que o mercado ele é uma boa solução para os nossos problemas, o mercado livre é uma boa solução para os nossos problemas, mas ele apresenta falhas, e essas falhas exigem, muitas vezes, a intervenção estatal. E agora, para a gente finalizar, eu quero falar com vocês a respeito da inflação. Por que eu estou finalizando com a inflação? Por conta do impacto que a mudança dos preços tem para o direito econômico, para o direito tributário, para o mercado empresarial. Então, ele é um fator que a gente precisa compreender, porque ele vai impactar, né? A inflação vai impactar políticas econômicas e o direito, ele vai estar estritamente ligado às estratégias relacionadas à inflação. Então, quando a gente pensa aqui, né, a inflação ela é definida como um aumento generalizado e contínuo do nível de preços. Nesse sentido, altas de preços esporádicos, por exemplo, decorrente exclusivamente da sazonalidade. O que é sazonalidade? É um termo para se referir que algo é sazonal. O que quer dizer que algo é sazonal? É que ele é temporário. Ele depende das conjunturas do tempo. Então, por exemplo, quando eu aumento a produção de laranja no verão, então, se eu aumento a produção de laranja no verão, então esse é um produto sazonal. Ele produz mais no fim de ano em razão das temperaturas, em razão do clima. Isso vale, por exemplo, vamos pensar aqui para o mercado, né, gráfico. O mercado gráfico, ou o mercado de material escolar, por exemplo, ele vai ter a sazonalidade. Qual que é? Né? No início do ano se vende mais cadernos, em épocas eleitorais vende-se, né, mais produtos gráficos, e por aí vai. Então, as altas de preços esporádicas, aquelas que dependem da sazonalidade, não podem ser confundidas com a inflação. A inflação é um aumento generalizado, contínuo do nível de preço. Esse é o termo que homogeneamente, ou que a gente pode falar, é um termo predominante, né? Um conceito predominante, aumento generalizado e contínuo do nível de preços. Na verdade, o que gera a inflação é o excesso de moeda. Vamos lembrar lá da microeconomia, né? Se eu tenho excesso de oferta, o que vai acontecer com o preço no excesso de oferta? Ele vai cair. Então, o valor da moeda, ele também cai
conforme há um aumento de moeda disponível no mercado. Então, a inflação, na verdade, ela é caracterizada pelo aumento de moeda no mercado. Isso faz com que ela se desvalorize e, como consequência, o nível de preços aumenta. Então, é definido inflação, é um termo que tem sido definido mais pela consequência do que pela causa. Então, qual é a causa da inflação? A causa da inflação é o aumento de moeda no mercado. Qual a consequência? O aumento generalizado e contínuo do nível de preços. Essa é uma questão muito importante, gente, porque 50%, eu vou falar assim, para ficar claro para vocês, 50% dos problemas econômicos giram em torno do nível dos preços. Então, ele é um fenômeno extremamente complexo, com causas distintas e, em sua maioria, de difícil solução, com elevados custos econômicos e até sociais, como demonstra a experiência brasileira. Né? Aqui como eu tirei esse termo aqui de um capítulo, né? Está falando apresentado no fim deste capítulo. A gente pegar a história, né, do Brasil, a gente vai ver aí como a inflação tem prejudicado, especialmente prejudicado os mais pobres. Né? O principal grupo que sai prejudicado com a inflação são os mais pobres. Por que isso? Porque os mais pobres são os que têm mais dificuldades de reagir à elevação do preço de modo mais rápido. Veja bem, quando eu elevo o nível de preço, aqueles que têm mais patrimônio ou têm mais recurso, ou aqueles que percebem mais rápido essa elevação de preço, eles tendem a se beneficiar no processo inflacionário. Por quê? Eles compram mais, eles fazem estoque. Então, a inflação ela tende a penalizar aqueles que estão mais no fim da cadeia do aumento de preços, que geralmente são os mais pobres. As taxas de inflação elevadas podem ter efeitos nefastos sobre um país, na medida em que prejudicam o crescimento econômico, reduzem os investimentos, limita a capacidade de crescimento futuro da economia e piora a distribuição de renda e geram desequilíbrios nas contas externas. Então, nós temos aí vários impactos que a inflação pode causar. Eu gosto sempre de falar isso, da piora da distribuição de renda. Por quê? Quem tem muito dinheiro vai saber jogar com o tempo. E aquele que tem pouco, que não pode comprar, por exemplo, vamos imaginar a pessoa que ganha o salário mínimo. E vamos imaginar uma pessoa que ganha 10 mil reais. Essa pessoa que ganha 10 mil reais, ele pode se antecipar e comprar, por exemplo, e esse é um exemplo clássico da economia, comprar muitos papéis higiênicos. Porque papel higiênico não estraga. Então, ele compra papel higiênico para o ano todo. O cara que ganha salário mínimo, não. Ele tem que comprar o papel higiênico na medida da sua necessidade. Porque como ele não tem recurso sobrando, ele não consegue fazer estoque. Então, esses são alguns impactos econômicos aqui que a gente pode descrever na inflação. Em relação aos desequilíbrios nas contas externas, vale destacar que o aumento dos preços internos, na medida em que resulta em aumento dos custos de produção internos, prejudica a competitividade das exportações e da indústria nacional em relação aos produtos importados, uma vez que o produto nacional irá encarecer em relação ao produzido externamente. Por outro lado, caso haja uma desvalorização da moeda no intuito de reequilibrar as contas externas do país, essa medida pode intensificar o processo inflacionário, na medida em que aumentará o preço das mercadorias importadas. Em outras palavras, o processo funcionará como uma verdadeira espiral inflacionária, em que elementos interligados que participam da inflação funcionam como geradores de mais inflação. Exatamente o que ocorre quando há um repasse do aumento dos salários para os preços e destes para os salários. Então, vamos entender o que está falando aqui. Olha só,
Quando eu aumento o preço interno, quando eu aumento o preço do Brasil em relação ao mundo, o que acontece? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente consiga não ter inflação e, pelo contrário, a gente tenha deflação. Ou seja, a moeda vale muito. O que vai acontecer com a nossa moeda? Ela vai valer muito. Então, o que a gente vai poder fazer? Nós vamos poder comprar mais coisa fora. Quando a gente pode comprar mais coisas fora, o que a gente vai optar? Pelo preço brasileiro ou pelo preço de fora? Se o preço brasileiro tiver mais alto, a gente vai comprar lá fora. Então, quando a gente compra lá fora, a gente está importando, levando dinheiro lá para fora. Agora, quando a gente desvaloriza a nossa moeda, que é o caso, por exemplo, do que a gente está vivendo no Brasil hoje, né, uma desvalorização da moeda, a inflação já deve estar aí em torno de 9%, 8%, né, uma das inflações mais altas dos últimos 20 anos. A gente teve uma inflação alta, assim, em 2015, 2016 ou 2013, salvo engano. O que vai acontecer com esse produto nosso? Ele vai reduzir de preço em relação ao preço global. Então, o estrangeiro vai comprar da gente. Quando ele comprar da gente, o que vai acontecer com o produto no Brasil? Ele vai ficar escasso. Se ele fica escasso, o que acontece com o preço dele? Ele sobe. É o caso da carne, né? A gente vivencia isso muito com a carne de boi. Com a inflação, o que aconteceu? O nosso preço do gado diminuiu em relação ao mundo. Então, nós ficamos altamente competitivos. O que o restante do mundo fez? Passou a comprar o nosso gado. Como a demanda aumentou, o preço do nosso gado aumentou também. E o que aconteceu com a carne? Ela aumenta. O que acontece com esse aumento da carne? Ela gera dentro do país, né, uma relação de inflação. E isso prejudica, então, a economia. Então, quando a gente vai vendo, né, eu gosto sempre de brincar que a economia, a política, a gestão pública é igual ao cubo mágico. Você mexe no cubo mágico, você mexe naquele cubo, o que acontece com o cubo? Toda peça que você mexe, ela mexe e embaralha um tanto de outras peças. Para você ajustar o cubo, né, você precisa de ficar muito atento. Então, na economia e na política, é assim, todas as vezes que a gente faz uma intervenção, ela gera uma outra reação. Existe, né, na economia e na política, ação e reação. Eu ajo, eu vou ter uma reação. Porque as pessoas, elas também estão tentando ganhar, né, satisfazer os seus desejos. Elas estão tentando resolver os seus problemas. Então, elas começam a reagir. Um processo inflacionário também causa distorção dos preços relativos na economia e tem características bastante distintas de país para país, dependendo das condições econômicas associadas, por exemplo. Nível de concentração de mercado. Quanto mais concentrada for uma indústria, maior será a capacidade de repassar ao preço de seus produtos eventuais aumentos de custo de produção. Portanto, mais fácil será a instalação de um processo inflacionário. Então, olha só, quanto menos empresas nós tivermos, mais fácil vai ser o processo inflacionário. Por quê? Se eu consigo passar o preço do aumento para o produto, o que o produto vai fazer? Aumentar de preço. Então, nós vamos ter também um aumento da inflação. O grau de abertura da economia do comércio internacional. Uma vez que quanto mais fechada for a economia, a competição internacional, menor será a concorrência, o que também facilita a ocorrência de processos inflacionários. Então, quanto menos capacidade eu tenho de comercializar com o mundo, maior é a ocorrência do processo inflacionário. Por quê? Porque eu não tenho o estrangeiro, né, a mercadoria importada, para poder criar um preço médio mais baixo, para poder nivelar o preço.
E o Brasil, por exemplo, é um dos países mais fechados do mundo para comércio internacional. Por mais incrível que possa parecer, pelo fato da gente ter uma exportação muito abundante. Então, é muito comum, né, nós não conseguirmos usar os produtos internacionais, né, usar do mercado internacional para controlar a nossa inflação. Os custos econômicos associados a um processo inflacionário também incluem os investimentos das empresas privadas necessários para se proteger da inflação. Por exemplo, a necessidade de as empresas possuírem grandes áreas financeiras para buscar mecanismos de proteção. O ambiente de incerteza macroeconômico piora as expectativas das empresas em relação ao desempenho do setor produtivo, fato que leva à redução dos investimentos e à ampliação das aplicações financeiras. Então, vejam bem, duas questões aqui. Se a gente começa a ter inflação, as empresas elas começam a agir de maneira a proteger o seu capital. Aí o que ela faz? Ao invés dela aumentar a produção, porque a inflação está muito alta, então o custo está muito alto, ela passa a investir o valor dela. Quando ela investe, ela produz menos. Se ela produz menos, o preço aumenta. Se o preço aumenta, a inflação aumenta. E se há um ambiente de incerteza macroeconômica, ou seja, o governo, né, não dá sinais claros do que ele quer, muda de ideia, fala que vai intervir, o que vai acontecer com o mercado? O mercado fica ansioso e ele passa a fazer a estratégia de proteção do seu capital, do seu patrimônio. E isso, né, vai reduzir os investimentos e ampliar as aplicações financeiras. Se eu amplio a aplicação financeira, eu paro de produzir. Se eu paro de produzir, eu gero escassez de produto. Se eu gero escassez de produto, eu aumento o preço do meu produto. Então, vejam bem. Primeiro, o que acontece no processo inflacionário? Né? As empresas tendem a investir menos. E do lado das famílias? A inflação causa a redução do salário real, medido em termos de poder aquisitivo, de todos aqueles que dependem de rendimentos fixos com prazos legais de reajustes determinados, como salários. Então, olha só, se o meu rendimento depende de um rendimento fixo, que só dependendo do prazo legal, né, ter um prazo legal de reajuste, o que vai acontecer com o meu salário? Ele vai reduzir. Se ele reduzir, eu perco o meu poder aquisitivo. É o que acontece com o salário dos servidores públicos, é o que acontece com os salários daqueles que recebem salários fixos, como o salário mínimo. O impacto da inflação será tanto mais grave quanto menor for a capacidade dos agentes de utilizar o sistema financeiro para proteger o poder aquisitivo da moeda. Olha só o que ele está falando aqui. O impacto da inflação será mais grave para aqueles que têm menos capacidade de utilizar o sistema financeiro para proteger. Então, por exemplo, se você tem um gasto muito grande, um gasto corrente muito grande, não te sobra para investir. Se não te sobra para investir, você vai ser altamente impactado pela inflação. Exatamente por isso, as famílias mais pobres são as mais prejudicadas, pois, além de serem afetadas pela diminuição de sua renda real, têm acesso limitado aos mecanismos de proteção do poder aquisitivo da moeda. É o que eu falei aqui no início, né? Acaba que o cara que está ali ganhando salário mínimo e meio, ele tem menos capacidade de reação ao processo inflacionário. O governo, por intermédio de sua autoridade monetária, o Bacen, né, o Banco Central, quando financia seus déficits por meio de emissão de moeda, poderá provocar inflação. Por outro lado, a coletividade, ao manter moeda em seu poder, perderá poder de compra com a inflação, ou seja, ocorrerá perda de valor real da moeda.
Então, olha só, se eu fico mantendo o dinheiro comigo e o governo fica aumentando o valor da moeda, fica aumentando o número de dinheiro no mercado, o que, que vai acontecer com o que eu tenho? Ele perde o valor. A inflação, né, eu falo que inflação, se a gente pegar, né, ela é muito fácil da gente entender nas relações pessoais, né? Aquela pessoa que está sempre disponível, liga o dia todo, o que, que você faz dela? Você cansa dela, né? Ela está o tempo inteiro ali te mandando mensagem, ligando. O que, que acontece com ela? Ela perde valor na relação, né? Porque ela está tão disponível que ela perde valor na relação. Eu falo que é a inflação, né, dos sentimentos. A pessoa não deixa nem você sentir saudade dela, né? Ou seja, há uma desvalorização. Eu gosto de brincar assim que fica claro a gente entender, né? Porque a inflação é isso, né? Tem tanta moeda que R$10 já não vale mais nada, R$100 não vale mais nada. Então, é algo, né, que a gente tem que entender pelo lado da moeda, não só pelo lado dos preços, porque se os preços sobem e não tem moeda, o que, que vai ter que acontecer com o preço? Ele vai ter que baixar. E quem ganha com isso? Quem ganha em primeiro lugar. Quem ganha o aumento em primeiro lugar. Que geralmente é ou a pessoa que compra e vende, então ela vende primeiro. Eu tenho um livro que é As 6 Lições do Capitalismo, do Mises, ele dá um exemplo muito bom para isso. Ele fala o seguinte, na guerra, o que aconteceu com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Ou até na Primeira, né? Ele aumentou o número de moeda para poder comprar armamento. Então, a indústria de armamento foi a que primeiro recebeu o dinheiro e passou para os seus funcionários, que aumentaram o salário. O que aconteceu? Esses compraram o produto antes do processo inflacionário. Os que vêm depois, eles vão sofrendo o processo inflacionário. Então, o processo inflacionário ele não é simples, porque não é um aumento de nível igual aumenta um copo de água. Não é geral, né? Ele vai escalonado. O cara que está lá na ponta, né, o servidor público, o cara que recebe R$1.000, o cara que recebe R$2.000, quando ele se percebe do processo inflacionário, é igual a onda, né? Quando ele percebe, o processo inflacionário já comeu o dinheiro dele praticamente tudo. Então, agora, e também, e essa outra frase aqui, né? Assim, a inflação funciona como um verdadeiro imposto que o governo impõe à sociedade pelo fato de deter o monopólio da emissão de moeda, sendo inclusive denominado imposto inflacionário. Por que a gente fala, né? Não é imposto do ponto de vista jurídico, mas é um imposto do ponto de vista econômico. Porque o governo se financia através da inflação. Como ele emite o dinheiro, quando ele emite o dinheiro, aquele dinheiro vale X. Quando ele começa a circular, ele vale menos X dividido por 2. Ou seja, o governo, como ele é o emissor de moeda, ele compra no mercado pelo valor originário. E aí acontece a desvalorização. E outra, a dívida dele, né, ele tem uma dívida. Ele pagou a dívida. Vamos imaginar que o governo... Às vezes a pessoa fala assim, não, vamos pegar e vamos imprimir e pagar a dívida, né? O Brasil deve lá R$1 trilhão. Imprime R$1 trilhão. Na hora que ele coloca R$1 trilhão no mercado, ele quitou, né? Ou seja, ele não tem mais, deve mais nada. Mas R$1 trilhão no mercado vai fazer com que uma nota de R$100 ela valha R$10 em 2, 3 meses. É por isso que a gente chama a inflação de imposto inflacionário, né? A emissão de moeda, né, como um imposto inflacionário, porque é uma forma de retirar dinheiro do povo para poder financiar as atividades. Olha uma coisa que era muito comum na guerra, né, que foi feito nos Estados Unidos. Desculpa, na Inglaterra. Elevou-se muito o salário na Inglaterra por conta da pressão dos sindicatos. Aí o que o governo fez? E olha quem sugeriu isso, gente, foi o Keynes. O Keynes virou para o primeiro-ministro inglês e falou assim,
Você sabe como é que você vai fazer para combater a inflação? Ou melhor, para usar a inflação a seu favor, para diminuir os salários? Você vai fazer o seguinte, você não vai diminuir os salários, nominalmente, porque senão os sindicatos vão ficar com raiva de você. Você sabe como é que você vai fazer? Você vai emitir moeda. Quando você emitir moeda, o valor do salário cai. Porque o valor, apesar de ser nominalmente o mesmo, ele compra menos. Então, há um ajuste. Qual que é o problema disso? Lógico que os sindicatos perceberam que estava acontecendo isso. E exigiram o quê? A indexação. Aí, indexar é o seguinte, se aumentar o preço, aumenta o salário. Aí, vocês viram, aqueles que estudaram lá a respeito do Plano Real, o que vocês viram? Né? Aumenta o preço, né? Aumenta o salário, aumenta o preço, aumenta o salário, aumenta o preço, aumenta o salário. É um ciclo, né, vicioso. Não tem jeito de você sair. Aí aqui está falando, né, uma coisa que eu falei com vocês. O próprio setor público é seriamente afetado por elevadas taxas de inflação pelo comprometimento das finanças públicas. Impacto conhecido na literatura como efeito Tanzi. A inflação corrói o valor real da arrecadação pública, uma vez que existe um lapso de tempo entre o fato gerador e o recolhimento efetivo do imposto. Então, se de imediato para o governo é bom, lá na frente também há um efeito deletério. Porque na hora que o governo for receber o imposto, ele já não vale o que ele valia lá no início. A emissão de moeda é como um anabolizante para quem faz academia. Pode até parecer vantajoso de início no curto prazo. Mas no longo prazo, você entra no ciclo vicioso. Porque não tem como você sair sem segurar novamente. Então, a inflação, né, ela tem sido um problema histórico. Se a gente pegar a Primeira Guerra Mundial, a inflação ela vai ocorrer depois da Primeira Guerra. Aí muitas pessoas falam assim, ah lá, a guerra não gerou inflação. Não, é porque a inflação é o fruto do desajuste das finanças em relação à guerra. Porque aumentou a emissão de moeda. É o que está acontecendo na pandemia, né? Aumentou o número de moeda, os Estados Unidos emitiu moeda para caramba, o governo brasileiro também emitiu moeda para caramba. Quando que a gente vai sentir esse efeito? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando o mercado estiver inundado de dinheiro e o dinheiro começa a circular e as pessoas começam a perceber que o valor delas, né, diminuiu. Um governo, por intermédio de sua autoridade monetária... Ah, não, aqui eu já fui, esse que eu já falei aqui com vocês. Agora, quais os tipos de inflação que existem? Nós podemos falar em 3 tipos de inflação, sendo que para cada uma nós vamos ter que ter uma solução diferente. Agora, na prática, né, isso pode acontecer de maneira combinada. Inflação de demanda. Ocorre quando existe excesso de demanda agregada em relação à produção disponível de bens e serviços. O que isso quer dizer? Olha só, inflação de demanda. A produção continua a mesma. Só que as pessoas desejam, mais pessoas desejam aquilo. Inflação de demanda. Lembrem-se sempre do guarda-chuva. Quando chove e você está na rua, o que acontece com você? Você tem que comprar um guarda-chuva. Então, aumenta a demanda. Aumenta a demanda. Só que o número de guarda-chuva que está à venda é o mesmo. Então, o que acontece com o preço? Ele aumenta. Ele aumenta. A maior probabilidade que ocorra em economias que estão produzindo próximo ao pleno emprego de recursos. Ou seja, na fronteira de possibilidade de produção, quando a capacidade ociosa foi esgotada. Nesse ambiente, um aumento da demanda agregada, por exemplo, pelo aumento dos salários, resultará em uma pressão para a expansão da demanda. No entanto, isso resultará em aumento de preços e não em expansão da oferta, uma vez que a economia já está produzindo a pleno emprego. O tratamento para a inflação de demanda é a implementação de políticas macroeconômicas
que reduzam a demanda agregada, tais como aumento da carga tributária, redução do gasto público, aumento da taxa de juros, controle de crédito, instrumentos que podem ser usados isoladamente ou de forma combinada. Então, vejam só, vou dar um outro caso de inflação de demanda. Vamos imaginar aqui que você vai fazer uma festa e só cabe 200 pessoas nesse local, não cabe mais nada. Ou seja, você está em pleno funcionamento. Você vendeu 190 convites, está sobrando 10. E anuncia que vai tocar no seu show, na sua festa, vai vir uma banda super famosa. Vamos imaginar aí, né, que vem aí a Ivete Sangalo. O que vai acontecer com o interesse das outras pessoas que não estavam participando? Vai aumentar. Quando aumentar, você vai virar para elas e falar assim, eu só tenho 10 ingressos. E cada ingresso que valia antes R$100 vai valer R$1.500. Porque você não tem que vender para todo mundo, você tem que vender para 10. Agora, como é que eu faço para diminuir essa inflação de demanda? Eu reduzo salários, eu aumento o tributo, eu aumento taxas de juros, que vai fazer com que as pessoas poupem mais, eu paro de dar empréstimo. Para quê? Para tirar o dinheiro de circulação. Eu tiro o dinheiro de circulação. Para que as pessoas diminuam o interesse em comprar, porque elas não vão ter dinheiro. Agora, eu tenho a chamada inflação de custos, que é uma inflação relacionada a fatores da oferta, né? Que também é chamada de inflação de oferta. Nesse caso, a demanda agregada permanece constante. No entanto, os preços sofrem um aumento em decorrência da redução significativa da oferta, causada, por exemplo, por uma seca, uma guerra, uma forte desvalorização real do câmbio, pelo aumento dos custos com mão de obra, pelo aumento de custos de matérias-primas essenciais, como o petróleo. Então, né, eu posso ter uma chamada inflação de custo. Olha a inflação de custo. Vamos imaginar que você use a indústria, né, de roupa, usa muito algodão. Vem uma geada e acaba com as lavouras de algodão. O que vai acontecer com o algodão que está sobrando? Vai aumentar. E aí, né, você tem a mesma demanda que você tinha. Aí o preço vai aumentar porque o custo aumentou. Professor, pode acontecer isso de forma cíclica? Pode. Inflação de custo, inflação de demanda? Pode. Elas podem se misturar, né? Esse arranjo econômico não é tão simples. Você precisa identificar de onde vem essa inflação. Inflação inercial. Vamos entender isso aqui. Ocorre no Brasil, está associada aos mecanismos de indexação da economia, independente da existência de pressão de demanda ou de custo. Trata-se de um processo inflacionário gerado pela existência de contratos na economia com cláusula de correção monetária, em que os valores nominais são reajustados pela inflação do período imediatamente anterior, reduzindo o grau de incerteza, o que inicialmente possibilita, quando a inflação é excessiva, um ambiente mais estável. A indexação tem como objetivo manter ao longo do tempo o valor real. No entanto, quando a indexação da economia é total, a inflação torna-se rígida. Em outras palavras, a inflação de hoje passa a ser o valor mínimo para a inflação do período seguinte. O que é, então, a inflação inercial? Olha só, oferta e demanda são as mesmas. Ou constantes, não mudou. Só que é o seguinte, eu combinei que todas as vezes que tiver aumento da inflação, vai aumentar também o preço a ser pago. Então, quando a economia é toda indexada, o que acontecia na década de 80, né, o Sarney indexou toda a economia, o que acontecia? A inflação era um processo natural. O que era anterior, se aumentou 10, vai aumentar 10 lá na frente.
O que o Plano Real fez, vocês vão se lembrar? O Plano Real, ele matou a indexação da economia. Isso fez com que algumas pessoas ficassem muito chateadas, porque elas perderam no início. Mas por que matou a indexação? Para falar assim, olha, não pode subir automaticamente, não. Porque se subir automaticamente, eu vou ter sempre inflação. Porque ela fica permanente nesse setor. Vejam, gente, todas as grandes nações que tiveram que combater a inflação, combateram a inflação com processos de recessão, que tiveram que tirar dinheiro da economia. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França, Brasil, Argentina, todas as vezes que se precisou combater a inflação. Por quê? Porque para você estancar a inflação inercial, você tem que acabar com a indexação. E aí, para encerrar a indexação, você vai virar para o cara lá do início e vai assim, opa, tem jeito não. Não há correção automática, não. A correção vai se dar pelo mercado. Pelo mercado. Pessoal, vamos lá então. Nós falamos aqui o que é inflação, nós falamos dos tipos de inflação, e agora eu quero falar para vocês de índices de inflação. Há vários índices de inflação. Né? A medida da variação de preços de uma determinada cesta de produtos em um certo período de tempo, em geral um mês, é realizado por meio de índices de inflação. Então, quando a gente pega, né, eu não vou me perder muito tempo aqui, você tem vários índices de preço, você tem várias métricas de inflação. Então, você tem, por exemplo, o INPI, que é o Índice de Preços da Indústria. Você tem o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor. Você tem o IGPM, que é o Índice de Preço da Economia Imobiliária, né, de aluguel. Porque cada índice, ele calcula a inflação do setor. Então, quando eu pego, por exemplo, o IPCA, ele tem uma forma de calcular geral, global. Mas quando eu pego outros índices, e aí a gente pode ver alguns aqui, né? IGPM, IPA, eu posso criar o índice de inflação de Governador Valadares. Cada índice tem uma função. Então, quando INPC é o Índice Nacional do Preço ao Consumidor. Isso quer dizer o quê? O INPC, ele tem uma forma de calcular que inclui a classe média. O IPCA não calcula a classe média, só calcula a classe básica, né? A classe D e E. Então, cada índice, né, vai ter uma função. Então, nesse sentido, conhecer a metodologia de cálculo de um índice de preço é bastante importante. Na elaboração de futuros contratos, fato comum na vida de um profissional do direito, é importante que conhecer como cada índice é calculado para que se obtenha os melhores resultados do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, você vai alugar um apartamento. Você vai colocar o IGPM, que esse é o índice do mercado de aluguel. Eu vou fazer uma compra... vou fazer um contrato de construção civil. Você tem que colocar o índice de inflação do mercado de construção civil. Eu quero calcular o aumento do salário geral, né? Eu quero do salário mínimo. Você tem que ter um índice de inflação geral. E por aí vai, né? Cada índice tem uma finalidade. Então, aqui, né, eu vou deixar para vocês... Tem lá o INPC, o IPCA, eu vou falar desses dois aqui, porque eu acho que é os dois que a gente mais vê, né? IPCA significa o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É calculado pelo IBGE. O IPCA estima a inflação das famílias que vivem na zona urbana com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. E abrange as principais regiões metropolitanas do país. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, também calculado pelo IBGE.
é realizado nas famílias que vivem na zona urbana com renda mensal de 1 a 8 salários mínimos. Então, ou seja, o INPC geralmente calcula a inflação para as pessoas mais pobres. O IPCA calcula a inflação de uma maneira mais global das pessoas. Aí escolhe-se, né, os produtos básicos. O que é que uma pessoa normal utiliza, né? Transporte, aluguel, comida, cesta básica, vestuário, né? Faça um cálculo, né, de alguns aspectos mais comuns. Aí tem o IPC, o ICV do DIEESE, o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado. Isso aqui é utilizado muito para calcular o aluguel. E aí a gente vai ver, né, ele é uma média ponderada de outros índices. Então, você vai ter aí todas essas formas de índice. Nós vamos dar uma paradinha agora, são 8h35. Nós vamos parar, porque eu vou falar aqui do processo inflacionário no Brasil. Vocês já estudaram o processo inflacionário no Brasil com os filmes do Plano Real e com o trabalho que a gente vai colocar agora, vocês vão entender cada ciclo econômico brasileiro. Então, eu vou falar aqui do processo inflacionário no Brasil para vocês de uma maneira geral, para que vocês possam compreender um pouco essa ocorrência, mas tanto no estudo lá do Plano Real, quanto no estudo que a gente vai fazer agora, que é a História Econômica do Brasil, 2h30 de documentário, tá, gente? Vocês vão ter que ver. São 2h30 contando a história. É excelente, vocês vão gostar demais dessa série, porque é uma série muito dinâmica, tem muita informação histórica importante. Vocês vão ver como que a economia do Brasil, né, ela vai de altos em baixos, e vai sempre o seguinte, né, a gente vai virar o país do futuro, aí cai de novo. Uma outra série, gente, que não tem a ver com economia, mas não tem a ver diretamente com economia, que eu sugiro a vocês, eu vou até colocar no chat aqui, é um podcast da Folha de São Paulo, que conta a história dos presidentes do Brasil. Eu estou vendo que o KDD está divulgando aí uns podcasts. Quem for do KDD, dá uma olhada nesse podcast da Folha. É excelente, gente. Conta a história de cada presidente. É revelador da história brasileira. É revelador da história brasileira. Vale muito a pena. Pessoal, para a gente encerrar aí o estudo da inflação, obviamente que, como eu falei aqui com vocês, esse é um processo complexo, né? Nós estamos dando uma ideia geral aqui do que é a inflação, com os aspectos mais fundamentais. Agora, vale a gente fazer um panorama no processo inflacionário no Brasil. A economia brasileira, né, ela possui um longo histórico de inflação e nós já utilizamos de diversas estratégias de combates, várias políticas de estabilização. Agora, foi a partir de 1950 que a inflação passou a ser considerada crônica. Uma inflação tipicamente de demanda, resultante principalmente do elevado déficit público financiado por meio de mecanismos altamente inflacionários, que foi a emissão de moeda. Vamos entender um pouco isso. Até 1950, a gente tinha uma inflação que não era tão crônica, porque a moeda ela estava muito atrelada a outros marcos de controle, como o ouro, como as moedas estrangeiras. O Brasil, não é que ele não tinha inflação, mas a questão da moeda, ela era uma questão menos relevante, dada a simplicidade da economia brasileira. E também por conta da pouca intervenção do Estado na economia. E, por outro lado, também, nós acabávamos tendo uma moeda
que não era para muitas pessoas, né? A gente não tinha uma democratização da moeda. Então, você tinha vários fatores que faziam com que a inflação não causasse um problema econômico tão grave. Agora, a partir de 1950, o que a gente tem? Nós temos uma emergência aí de um grande plano de desenvolvimento no Brasil, que faz com que acelere-se os processos de obras públicas e, por consequência, a emissão de moeda como alternativa para financiar o Estado. O que a gente tinha também, além dessa questão, estrutura produtiva concentradas, muitos oligopólios e latifúndios, a dependência em relação a poucos produtos agropecuários na pauta de exportação, o que sujeitava os preços à instabilidade, a indexação da economia depois que a gente criou o conceito de correção monetária. Olha só, o conceito de correção monetária, ele não é um conceito que existe sempre na economia, não. Ele só vai existir no pós-guerra ou durante a pós-Primeira Guerra, é que surge essa ideia de que a gente tem que fazer indexar a economia, fazer a correção monetária. Até então, nos Estados Unidos, o dólar era o dólar, ele valia lá 50 onças de ouro, sei lá, valia uma parte, um pedaço do ouro, e pronto, acabou. Você não tinha esse conceito de inflação e de correção monetária. E aí, a eliminação da inflação fazia parte dos grandes objetivos da política econômica, do discurso oficial, mas sempre deixada de lado, porque os governos ficavam focados no crescimento econômico. E isso, obviamente, gerou uma estrutura que, posteriormente, para ser resolvida, exigiu políticas muito drásticas, Se no curto prazo isso funcionava, no longo prazo isso se mostrou desastroso para a economia brasileira. É o que a gente fala, O Keynes falava o seguinte: no futuro, no longo prazo, todo mundo vai estar morto. A questão é quanto tempo vai durar o curto prazo. Quanto tempo vai durar o curto prazo? Tem uma artista, salvo engano, agora eu não sei bem, falava que depois de nós o dilúvio. Ou seja, o que interessa às próximas gerações? O problema é que muitas vezes, especialmente agora que a gente vive muito tempo, acaba que a gente é vítima do dilúvio. Então, as políticas de curto prazo, que focavam no aumento de inflação e no crescimento econômico, elas vão desaguar lá na frente inúmeros problemas econômicos, dificuldades do governo. E é o que está acontecendo agora, viu, gente? Nós viemos de um processo de degradação das contas públicas, muito grande, no segundo governo Dilma, que fez uma geração de inflação, resultou na situação que a gente viu. Aí depois vem um governo como o Temer, que tentou controlar a inflação, e fez, sem julgar que isso aqui é golpista, isso aqui é corrupção. Todos os governos, no fim das contas, eles são inundados da corrupção. A corrupção ela é endêmica na estrutura política brasileira. É muito difícil governos sobreviverem sem absolutamente nenhum tipo de corrupção, ainda que o mandatário não esteja envolvido, As bases, as assembleias legislativas acabam se envolvendo, ainda que não seja naquela corrupção que a gente vê muito no Brasil. Mas o sistema é complexo, E tem que ter muito estômago para enfrentar o sistema. Para enfrentar o sistema, não, para viver com o sistema, porque enfrentar é quase impossível. Mas veja só, é o que a gente está acontecendo hoje, Um aumento do gasto público, agora, véspera de eleição, aumento, estima-se aí o custo para as próximas eleições de 200, 300 bilhões acima do que a gente vai arrecadar. Só que é o seguinte, no curto prazo, isso até pode gerar uma sensação de bem-estar. Mas no longo prazo, alguém vai ter que pagar essa conta. Por quê? Se o governo está devendo, só tem duas alternativas. Ou ele vai tirar de alguém através dos impostos, ou ele vai dar o calote em alguém.
seja, ele vai deixar de pagar alguém. Não tem muita matemática para isso. Tem que gerar crescimento econômico, que aí no crescimento econômico a gente aumenta os impostos, a arrecadação, só que isso uma hora tem um custo. Então é muito complicado. Então, se a gente compreender o histórico brasileiro, e por isso que eu gosto de... A gente vai ver que os mesmos erros, os mesmos fundamentos acabam justificando a inflação e lá na frente a gente tem os mesmos problemas para serem resolvidos. Então, compreendendo a inflação como fenômeno tipicamente monetário, as estratégias adotadas pela equipe econômica podem ser classificadas em dois tipos: tratamento de choque e o regime gradualista. O tratamento de choque é um controle rápido e intenso do processo inflacionário. Em geral, são adotadas políticas que geram, no curto prazo, grande impacto recessivo, mas que têm impacto imediato na redução da inflação. Há, no entanto, elevados custos sociais e políticos em razão da recessão econômica. E temos os regimes gradualistas, ou seja, estratégias de contenção moderada e gradual da inflação, mas com menor impacto sobre a redução do crescimento no curto prazo em relação ao tratamento de choque padrão. As políticas de controle de inflação adotadas no Brasil sempre geraram polêmica. Em geral, essas discussões estiveram centradas nos impactos negativos causados pela inflação versus a recessão econômica em um país subdesenvolvido com urgência por crescimento e ampliação do número de empregos. Então, olha só, gente, nós sempre vivemos esse debate. Recessão para controlar a inflação, regime gradualista ou inflação e deixa o crescimento econômico crescer. Vamos entender como é que isso foi resolvido ao longo da história brasileira. O início da década de 60 foi marcado por uma rápida aceleração da inflação, identificada como resultante da acumulação de distorções herdadas principalmente do elevado déficit fiscal originário da implementação do plano de metas. Então, o plano de metas é o plano do Juscelino para poder construir Brasília e para aumentar o número de rodovias no Brasil. Esse plano de metas gerou um alto déficit público, que gerou, na década de 60, uma forte inflação. O excesso de intervenção dos estados nos investimentos gerou um elevado déficit que foi financiado por meio de mecanismos altamente inflacionários. As rígidas políticas monetárias, fiscal e salarial, combinadas com amplas reformas adotadas pelo PAEG, principalmente entre 1964 e 1967, tiveram grande impacto e a inflação, que em 1964 era de 90%, passou para 20% em 1968. Agora, veja bem, gente, hoje a gente está achando um absurdo inflação de 8%, 9%, podendo chegar a 12%. Isso é suficiente, inclusive, para derrubar governos, hoje. Em 1968, estava se comemorando uma inflação de 20%. O período seguinte, de 1968 a 1973, foi conhecido como milagre econômico. Foi caracterizado por elevadas taxas de crescimento do PIB. O Brasil despontou no cenário internacional e as taxas de inflação estavam estáveis. As razões para tal efeito foram a eficiência da gestão da política econômica e o abandono das políticas restritivas de controle de inflação. Então, já em 1968 e 1973, abandonou-se o controle da inflação, já que existia uma capacidade ociosa que veio do governo anterior, das gestões anteriores, e a gente tinha um crescimento dos preços dos produtos exportados pelo Brasil, que fez com que entrasse dinheiro no Brasil. Então, é um período também que acaba legitimando o regime militar. Veja bem, em 1968 a 1973, o Brasil estava bem economicamente, fazendo escolhas que a gente vai ver depois vão impactar novamente a estrutura, e as pessoas estavam legitimando o governo militar, a ditadura militar. Não precisa achar também que os caras estavam lá sem apoio da população. Não, porque a população estava endossando, ela estava bem, estava consumindo,
É lógico que tinha os grupos contrários, mas, no geral, a nação, né, estava se considerando como uma nação estável. Gente, aqui é sem julgamento de valor. Eu particularmente, trocaria tudo pela democracia, até a estabilidade econômica. Ainda mais eu, que sou falador, que tenho opinião, que entro no debate, levo porrada. Regime militar, para mim, eu ia estar morto, né? Falar assim, mas não é de esquerda. Mas o regime militar perseguiu liberais também. Perseguiu o Carlos Lacerda, que era um dos que estavam motivados pelo regime, que tinham motivado, né, que tinham declarado apoio ao regime militar, foi perseguido, porque na hora que o cara começou a criticar, deu-se com burros na água, né? Por isso que ditadura, eu falo que ditadura do proletariado, ou ditadura do empresariado, ou ditadura militar, né, para quem gosta de discutir, é uma perversidade. Se vier uma ditadura no Brasil, eu tenho que sair fora daqui, porque escreve, fala, dá palpite, né? Isso aí é o suficiente, é polêmico, tem lado, discute, fala que não vai votar a favor disso, é para a gente apanhar mesmo. Então, tem que correr solto de ditadura, né? Mas são as características econômicas do período que a gente está estudando aqui. Então, no fim de 1973 e 74, como consequência de deixar o negócio solto, houve forte aumento das pressões inflacionárias. Esse fenômeno vai se acentuar nos anos seguintes da década, e entre os principais fatores destaca-se o aumento do petróleo, com mais de 300%. Não havia mais capacidade ociosa na economia, criou-se, né, manteve o dispositivo da correção monetária. Com a crise do petróleo, a nossa balança de pagamento ficou ruim para o Brasil, né? E a gente teve um aumento do déficit público interno e externo. Aí o que foi feito de 74 a 79? Um segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, dobrou-se a aposta na dose do período anterior. E aí, gente, vem o azar do período militar. Veio uma segunda crise do petróleo. O petróleo aumentou de preço demais, nós éramos muito dependentes do petróleo internacional, nós investimos muito em estrada, que fez com que a gente tivesse uma demanda por petróleo muito alta, e isso, né, fez com que desequilibrasse a nossa balança de pagamento. A década de 80, aí, olha só, a gente implementa um novo plano de desenvolvimento. Vem a segunda crise do petróleo e a gente tem a década de 80 conhecida como década perdida. Por quê? Nós tivemos estagnação, inflação, que é o chamado estagna-inflação, recessão econômica com taxas de inflação elevadas e crescentes, reduzidas quando da implementação de um novo plano de estabilização, mas que rapidamente voltavam a crescer a taxas cada vez maiores. Vocês vão ver no documentário que eu passei para vocês, verem que é o seguinte, tinha o plano econômico, combatia-se a inflação, ela voltava um ano depois. O elevado déficit público herdado com a implementação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo choque de petróleo em 1979, a crise da dívida com o aumento das taxas de juros criaram um ambiente de grave instabilidade macroeconômica. A crise do mercado financeiro internacional, em setembro de 1982, episódio que ficou conhecido como Setembro Negro, agravou ainda mais o cenário econômico do país. Isso porque a crise cessou abruptamente a entrada de recursos externos do país, que até então eram da ordem de 1,5 bilhão de dólares por mês, o que significou uma restrição de liquidez de curto prazo e obrigou o país a recorrer ao FMI em novembro de 1982. Então, assim, não bastasse os problemas que a gente criou, né, o déficit, o problema do déficit é esse, gente. O problema de fazer dívida é esse. Você vai fazendo dívida, tá tudo bem, você está aproveitando, só que quando vem a crise, você não tem capacidade de enfrentar a crise, porque não tem reserva. Ainda o Brasil não está na situação pior, porque, diga-se de passagem,
isso é um mérito do governo Lula, foi feito no governo Lula uma grande reserva internacional em dólar, que a gente tem, desde o governo Dilma, consumido e piorou agora nos últimos 3 anos. Né? Usa-se, né, o dólar para poder estabilizar a economia. A hora que acabar a reserva, acabou sua capacidade de negociar. E aí é o seguinte, por mais bem intencionado que você esteja, o cara que está te vendendo, o mercado internacional, o outro país, ele quer resolver o problema dele. Então, assim, como a gente não aproveita os momentos de bonanças para fazer ajuste, fazer reforma tributária, refazer impacto financeiro, fazer esse colchão de proteção, né, um fundo de estabilização, o Brasil vive vivendo crise. E esquece, o que a gente está vivendo hoje não tem característica de melhorá-la no futuro. Porque as escolhas econômicas, e vocês estão ouvindo eu falar aqui, e vocês vão ver daqui 1, 2 anos, independente de quem ganha a próxima eleição, nós vamos ter que passar por um processo de recessão muito grande, porque o gasto público está aumentando muito. E muito ruim também, né? Um gasto ruim, poucas reformas, pouca melhoria do ambiente, dos ambientes econômicos e sociais. Aí você tem um outro problema, né? Porque o Brasil, além de ter inflação, além de estar gastando, os indicadores sociais não estão melhorando. Então, você vai ter, né, um problema muito grande nos próximos anos. Porque não adianta achar que a gente está gastando, as pessoas estão empobrecendo, o salário está baixando, que a gente vai poder usar as mesmas estratégias que a gente está usando agora, lá de novo, né? Eu brinco que a gente não tem a cloroquina da economia, né? Nós estamos usando cloroquina na economia, coisa que não faz efeito. Então, essa aqui pode ter sido a aula mais política que eu tenho dado para vocês, né, gente? Que aqui eu tenho dado a última de conteúdo, né? Aí eu estou opinando. Porque nas outras eu tento não opinar muito, mas eu estou tão indignado com o que está acontecendo, né? E as propostas que a gente tem são propostas, assim, aumenta a dose disso, porque a dose está pouca. E a gente, né, numa pandemia, né? O que, assim, fatores externos, né? Fala assim, o governo só ele é culpado? Não, ontem eu estava até conversando com meu primo, ele falou assim, mas você não pode culpar o governo. Ué, mas questões externas tem, e vocês vão ver nesse documentário que eu estou passando para vocês, é o seguinte, problema que independe do governo, todos os governos passaram. Todos. Esse negócio de falar assim, porque o governo Dilma foi o problema do Congresso, o governo Bolsonaro é que o Congresso é corrupto. O Congresso sempre foi corrupto. Lá no Fernando Henrique ele também era corrupto, lá no Lula ele também era corrupto, lá no Collor ele também era corrupto. Porque fulano caiu porque foi golpe. Lá no Collor, quando vocês forem estudar história política, o Collor também, com todos os defeitos, eles inventaram uma razão lá para ele e para derrubar. Então, esquece, todo governo passa pelas mesmas coisas. Agora, tem os governos que passam melhor, outros pior, porque são mais habilidosos. Né? Mas a gente vai ver, eu quero que vocês vejam o documentário, vocês viram do Plano Real, nós estamos falando um pouco aqui, vocês vão ver, é a mesma história no Brasil. É incrível como a gente não aprende. A gente vai ter que gastar 50 anos para fazer a mesma coisa, errar do mesmo jeito, para poder a gente consertar o país. E aí, o maior problema que a gente vive agora é que, ao invés de a gente ajudar a classe D e C a manter um nível de consumo, o que a gente está fazendo, né, na verdade, jogar-as ainda mais para baixo. Ou seja, né, a gente não bastasse a gente sair com dívida, e isso é o seguinte, aconteceu no governo Dilma, está acontecendo no governo Bolsonaro, aconteceu no governo Sarney, vocês vão ver aqui em outros, nós vamos entregar um país que é com dívida, mais pobre, e sem as reformas, sem ter feito reforma nenhuma, sem ter encarado os desafios que o Brasil precisa, né? E a gente ainda vê gente achando bom de tudo, né? Então, é assim mesmo. Desculpa, viu, gente? Não é
minha praia usar a aula para estrenar minha indignação, não, mas esse dia eu estou bem indignado. Então, vocês me perdoam aí, me dá essa colher de chá dessa vez. Aí é o seguinte, vamos lá, o Plano Cruzado, em fevereiro de 1986, implementado pelo ministro Dilson Funaro, foi um exemplo emblemático. No plano foi criada uma nova moeda, o cruzado. Cortou-se os 3 zeros da moeda anterior. O plano procurou romper com o mecanismo de propagação da inflação por meio do congelamento de preços, salários e do câmbio, sem incluir mecanismo de controle monetário e fiscal. Olha só, gente. Aí, para a gente entender, vocês lembram que eu falei que existe economia ortodoxa e existe economia heterodoxa? A ortodoxa falaria o seguinte: olha, isso é uma questão de oferta e procura. Reduz a moeda do mercado e aumenta imposto, reduz salário, e aí o que você vai ter? Pouca demanda, o preço vai cair e você encarou a inflação. O que o Funaro fez? Congelou preço, né, os fiscais do Sarney, congelou salário, congelou o câmbio. Só que é o seguinte, manteve a expansão da moeda e manteve o gasto público. Então, o sucesso do Plano Real no controle da inflação foi curto, do Plano Cruzado foi curto, o congelamento primeiro fez surgir o ágio, né, ou seja, as pessoas começaram a esconder mercadoria, depois o desabastecimento interno, e ocasionou ainda um significativo aumento das importações. Após 9 meses, o plano foi abandonado. Quando implementado, a inflação mensal metida pelo IPCA era de 12%. Chegou a inflação por mês de 0,72%, e quando acabou o plano cruzado, a inflação já era de 11,65%. Então, aqui tem uma tabelinha que mostra aqui para vocês isso, né? No início, a implementação, a queda da inflação e a volta da inflação. Por quê? É o que eu falo, são os anabolizantes. Não se encara o problema na sua totalidade. Se encara o problema no visível. É você tomar um remédio para a febre, baixar, esquecendo de tentar identificar o que acontece com a febre. Os desequilíbrios macroeconômicos, acentuados com a adoção de um congelamento de preços excessivamente longo durante o Plano Cruzado, obrigaram o país a declarar a moratória da dívida externa em 1987. Assim, o Brasil foi obrigado, em virtude do desequilíbrio da balança de pagamentos, acentuado com o Plano Real, a declarar que não pagaria sua dívida no prazo inicialmente acordado com seus credores. Essa quebra contratual acentuou os problemas econômicos do país, pois reduziu drasticamente a possibilidade de o Brasil obter recursos externos e atrair investimentos internacionais. Olha só, eu declaro a moratória e faço o seguinte, eu não vou pagar. Devo, não nego, pago quando puder. O que o cara que manda dinheiro para cá fala? Então não vou mandar mais. Como você não fez reforma? Como você não criou mercado consumidor? Como você não levou competitividade para a indústria? Como você não controlou o câmbio? Como você só expandiu a moeda? O que aconteceu foi o seguinte, nós saímos pior do que a gente entrou na história. Nos anos seguintes, houve a adoção de outros planos. O Plano Cruzado 2, em 66, o Plano Bresser, em 87, o Plano Verão, em 89. Esses planos tiveram resultados sobre o controle da inflação, limitados a, no máximo, 2 meses. As principais medidas adotadas combinavam políticas heterodoxas, de controle de preços e salários, os quais passaram a ser antecipadas pela sociedade e perderam eficácia. Ou seja, a sociedade já tinha entendido o que estava acontecendo, e o que elas fizeram? Passaram-se a antecipar os problemas inflacionários. Gente, nesse documentário que vocês vão ver do trabalho, fala isso de forma pormenorizada, explica cada uma das medidas. E aí você tem uma política, uma tentativa mal sucedida de adoção de políticas fiscais, monetárias e de desindexar a economia. Então você vai ter aí uma tabelinha, né, que é o complexo fracasso de 87 a 89. A gente chegou a ter inflação, olha que loucura, de 1973%.
de 980%, de 363%. Aí você vai chegar em março de 1990, com a inflação de 75% no mês de fevereiro, e você tem o Collor como presidente. E a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra, olha só, gente, ministra da Economia, Fazenda e Planejamento. Esses super-ministros, né? O tal do super. Gente, eu fico morrendo de raiva. Vai dar errado. Esse troço de super. Esse é o super-ministro. Deu errado na Argentina, deu errado no Brasil, deu errado na Alemanha, deu errado na Alemanha pré-nazista, pós-nazismo, deu errado em tudo quanto é país essa ideia de super-ministro, né? A Zélia Cardoso, que depois virou esposa do Chico Anísio, que era um humorista muito famoso, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, da escolinha do professor Raimundo, apresentou à sociedade o Plano Collor. No plano foi realizado um novo congelamento de preço e salário, alterou o nome da moeda para cruzado novo, uma tentativa de ajuste fiscal, ou seja, a moeda só, além do nome ruim, né, ainda colocar assim, é um nome ruim novo, né, cruzado novo, uma tentativa de ajuste fiscal, a suspensão do pagamento da dívida externa, e pior, confiscou a aplicação financeira, né, botou a mão na poupança do brasileiro. Literalmente, né? Pôs a mão na poupança do brasileiro. E é engraçado porque o Collor, ele acusou o Lula de que ele ia fazer isso. O Lula vai confiscar a poupança de vocês. E ele foi lá e confiscou. O confisco da liquidez constituiu um verdadeiro choque monetário, com bloqueio de grande parte dos ativos mantidos pelos agentes econômicos juntos às instituições financeiras. Agora, veja bem, muita gente criticou o confisco, mas a sociedade, né, entendeu isso como algo para controlar a inflação, que ia receber lá no futuro. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente foi prejudicada, muito suicídio, mas, né, entendeu-se a sociedade brasileira que valia a pena, já que controlou a inflação. E apesar da recessão econômica e do confisco, a permanência da indexação dos contratos, o ajuste fiscal ineficiente, somado à ocorrência de choques agrícolas e às altas do preço do petróleo, fizeram com que a inflação já em junho fosse de 11%. Aí, veja bem, a inflação de 11% já estava boa perto do que era antes. 11% por mês, gente. 11% é a que a gente está projetando como algo ruim para o ano. Em fevereiro de 1991, foi implementado o Plano Collor II, que, passados 3 meses, foi seguido por um novo e crescente aumento da inflação. Congelou preço, achou que estava dando certo, deu errado. Aí o que você foi fazer? Congelou preço de novo. O sucessivo fracasso de planos de estabilização tornavam a inflação cada vez mais volátil, ou seja, cada vez mais suscetível à aceleração, com devastadores efeitos econômicos e sociais. E aí, durante o governo Collor, é importante mencionar a abertura comercial, realizada no início do seu mandato, redução expressiva das tarifas alfandegárias, e em 92, o Collor cai sob acusação de corrupção, tem o impeachment, e o Itamar entra aí, e aí ocorre aquilo que a gente ouviu naqueles filmes que a gente colocou para vocês, né? O Plano Real, ele vai ser super bem sucedido nessa tentativa de criar 2 moedas, né? Isso já tinha acontecido na Alemanha, que foi bem sucedido na Alemanha, criou-se 2 moedas, foi feita uma transição de uma para outra, criou-se uma estabilidade. Só que, obviamente, como um programa para controlar a inflação, gerou também, né, instrumentos econômicos que eram considerados perversos. Elevação de taxas de juros, sobrevalorização da moeda nacional, preços e salários livres, redução da inércia inflacionária com a proibição de correção monetária que fosse inferior a 1 ano, abertura comercial, teve as privatizações, que fez com que tivesse recursos para poder cumprir uma parte desse déficit, teve o sistema de metas,
algumas reformas estruturais, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, e o mais curioso, viu, gente? Que o Fernando Henrique propôs uma reforma da Previdência que foi negada pelo Bolsonaro e foi negada pelo PT. Aí depois, o Lula, a Dilma fizeram a reforma e o Bolsonaro fez a reforma com as características que tinha sido pedida naquela época. É lógico que é um governo complicado também, esses 8 anos do governo Fernando Henrique, com várias crises internacionais, com vários desajustes políticos. Só que a gente não pode negar que entre os países da América Latina, veja, Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, quando a gente pega, com exceção do Chile, que tem uma estrutura econômica muito diferente dos demais, o Brasil é muito bem sucedido nessa questão do plano econômico. Por quê? O Plano Real tem aí mais de 25 anos, tem 25 anos, um pouquinho mais do que 25 anos, e a gente teve vários problemas, só que quando a gente pega a linha do crescimento, ele vai ter muito diferente do restante da América Latina. Nós vamos ter crescimento, diminuição da pobreza por um tempo muito grande e uma estabilidade muito grande. Óbvio que a gente é um dos países que menos cresce no mundo, é um dos países com menor liberdade econômica, é um país ainda com a pobreza muito grande, com um dos menores índices de estudo, só que a gente tem uma estabilidade econômica que, obviamente, deveria ser usada, né, a favor para propiciar uma reforma educacional, uma reforma tributária, uma reforma política, mas muitos, né, perderam oportunidades e muitos também não puderam fazer, né? Também a gente não precisa ficar achando que o Fernando Henrique não fez, o Lula não fez, a Dilma não fez, o Bolsonaro não fez, o Temer não fez. Gente, também lidar com o Congresso Nacional da forma como ele e isso eu falo da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, também não é brinquedo, né? O cara faz o que é possível ali, porque os caras também, a gente pode achar ruim, Dilma isso, Lula aquilo, Fernando Henrique aquilo outro, mas também a gente não está falando de um sistema, né, que os outros poderes são santos. Então, é complicado mesmo, porque reforma econômica depende também da questão política. Só que a gente tem um plano, né, que é bem sucedido, que é uma vantagem, né? Diante de tantas desvantagens, a gente tem a vantagem do Plano Real, e aí vocês viram várias características aí que foram faladas no seriado, no documentário para vocês. Gente, então, de maneira geral, né, essa é um pouco da nossa história do processo inflacionário. Vocês veem que depois da década de 50, a gente só vai encerrar esse processo em 94. Com todas as crises, nós temos ainda um plano que funciona, né, com a inflação, que se a gente for considerar comparativamente com o nosso histórico, ainda não é elevado, mas que a gente pode trabalhar mais em relação a isso.